Olá a todos, caros ouvintes do podcast Fio do Meio, eu sou Irias do Fio Condutor e hoje estamos aqui reunidos para falar de um dos géneros mais interessantes de explorar devido a uma certa negativa perspectiva popular de remover qualquer forma de qualidade existente neste género. Hoje vamos falar sobre chick flicks, filmes de gajas. Não sei qual seria a tradução indicada para este título, mas acho que gaja faria mais sentido porque chick foi sempre uma expressão mais utilizada por homens, por isso perdoem-me se não estou a usar a expressão correta, mas foi o que eu achei que era a tradução que fazia mais sentido. E faz mais sentido quando começámos a ver as origens deste género. Tenho dois incríveis convidados comigo, um deles surge também do site Fio Condutor, o nosso crítico e um excelente ator Anthony Souza. Muito boa noite. Muito obrigado por essa apresentação. Nada. É apenas a verdade. E connosco temos também uma convidada especial do site de cinema Sala Azul, que criam possivelmente as críticas em formato de vídeo mais ambiciosas e fixe em Portugal. E digo isto completamente a sério. Vão ver, é incrível. Susana Rodrigues. Olá, olha... Obrigada pelo convite. Este não era um tema que eu estava à espera, mas muito obrigada. Vamos ver o que é que eu posso acrescentar aqui a este tema. Acredita que vais ter mais acrescentado do que eu, provavelmente. Vamos a ver. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Salvaram este podcast ser um gajo a falar sobre chick flicks durante uma hora. Para quem não sabe, chick flicks é um termo para referir filmes criados para uma audiência feminina, geralmente construídos através de romances ou dramas familiares como a base de fantasia ou wish fulfillment. A sua evolução é curiosa e sofreu uma transformação ao longo das décadas em termos de percepção e na própria construção de narrativas, mas o elemento principal sempre manteve-se o mesmo. Eram histórias criadas a pensar no mercado feminino ou supostamente o que os grandes estúdios acreditavam ser a mentalidade feminina. O género em si ocorreu pelos anos 30 por homens, claro, e inicialmente era classificado como women's films ou um filme de mulher. Eram filmes referidos também como melodramas, focados em personagens femininas, caracterizados por temas e enredos relacionados com a sua audiência, questões de identidade, maternidade, casamento, materialismo e solidão. Quero apontar que estou a falar sobre a história do género e aquilo que pesquisei e não é uma opinião pessoal, só para ver se livro qualquer programa que eu menciono aqui é mesmo só estou a contar a história. A percepção acerca deste cinema manteve-se sempre uniforme, como uma que retirava a profundidade de certas histórias devido à condescendência que existia e existe pelas audiências femininas da parte dos estúdios. Não fosse sempre visualizada desta forma, durante os anos 40 e 50 personagens femininas eram caracterizadas como seres sexuais e complexos, com problemas relacionados à ambição e satisfação emocional. Isto foi uma perspectiva que surgiu principalmente devido à alteração de mentalidades durante a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 80 o género passou a ser dominado por filmes concentrados numa audiência jovem, ainda com essa mentalidade focada em romances, mas com elementos simultaneamente realistas e fantasiosos. Continuavam a ser construídos principalmente por homens, sendo um dos mais famosos o John Hughes, responsável por filmes como Pretty in Pink e 16 Candles, mas também durante esta época captou uma seriedade e respeito das audiências gerais e também de estúdios, após o estrondoso sucesso de Thelma and Louise, que foi considerado um chick flick na altura. Isto surpreendeu-me, eu não fazia a ideia que o Thelma and Louise tinha sido considerado um chick flick, mas é um bom exemplo de quanto a definição de chick flicks está constantemente em evolução e a alterar. Durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000, foca-se maioritariamente em comédias românticas, mas com um maior foco na comédia, popularizado por estrelas como Amanda Bynes e Lindsay Lohan. O termo chick flick continua predominante nesta década, atingindo um ponto em que qualquer filme com uma protagonista feminina era simplesmente considerado um chick flick, independente da história. No final dos anos 2000 foi principalmente popularizado pela adaptação de romances young adult, como Twilight, e existem cada vez mais casos em que o foco está na irmandade, amizades entre mulheres e jovens em vez de romances, filmes como The Sisterhood ou The Traveling Pants, por exemplo. O termo tem desaparecido nos últimos anos, sendo utilizado maioritariamente para basicamente resumir filmes da Hallmark, devido a um debate que nós próprios vamos entrar daqui a pouco. Ok, acho que já acabei mais ou menos de resumir um bocado a história. Se estiverem errado, podem mencionar nos comentários, atirem-se a isso à vontade. Antes de entrarmos nesse debate que eu mencionei, vamos falar um bocado desta definição, porque através da história deste género, acho que claramente percebemos que cada vez é mais complicado definir exatamente o que é um chick flick, precisamente porque as suas origens estão focadas em estereótipos, perspectivas negativas e condescendentes, que complicam uma definição exata e ao longo dos anos têm constantemente evoluindo e alterado constantemente. Eu adoro usar a palavra constantemente, aparentemente. Certos filmes são considerados chick flicks, enquanto outros não. Certas audiências encaram alguns filmes como chick flicks, enquanto outras não. A minha primeira pergunta para os nossos convidados é: o que é que vocês acham que é um chick flick? O que define para vocês um chick flick? Olha, ok, então posso começar. Olha, é realmente o tema no qual eu nunca tinha pensado muito, mas eu tenho só de fazer aqui uma adenda. Estavas a dizer que o termo de gajas é mais utilizado por homens. Eu sempre tratei as minhas amigas por gajas. Isto nós temos que nos apropriar destes nomes, senão eles é que mandam em nós. Portanto, eu não considero que seja um nome pejorativo, nem que seja um termo pejorativo. Os filmes de gajas não é um género de filmes que eu hoje em dia se calhar vejo muito, mas obviamente que eu já fui
o público-alvo, e tendo eu crescido nos anos 90, bem, o que não havia falta era filmes deste género. Eu, como disse, eu nunca tinha pensado realmente na definição de filme de gaja, e agora, indo pesquisar um bocadinho, ainda fiquei mais confusa, porque parece que encontrei foi uma data de subgéneros de filmes. Eu até tentei fazer aqui, dividi-los, como por exemplo filmes baseados em romances, filmes para adolescentes, tens aqueles filmes dos romances impossíveis, tens outras histórias de amor que acabam por se concretizar no filme. Os impossíveis são obviamente aquele em que alguém morre no fim. E depois tens histórias de amizade principalmente entre mulheres jovens, ou então tens até musicais. E tu aqui englobas uma quantidade absurda de filmes. E tu estavas a dizer o Thelma e Louise ser um filme, um chick flick, também não fazia ideia, mas pelos vistos é considerado, como até o Dr. Givago é considerado um chick flick. Quer dizer, agora, quer dizer, eu acho que é um termo que realmente abraça uma data de géneros em si, e que é muito difícil de definir. Nós inicialmente pensamos mais naqueles filmes de romance com mulheres a chorar ou então mulheres a serem quase aqueles filmes de empowerment, de mulheres agora somos livres e já não precisamos dos homens. Não, o chick flick é realmente muito mais do que isso, e acho que no final do dia todos nós gostamos deste género de filmes e todos nós já andámos a soltar umas lagriminhas a ver chick flicks, é impossível fugir a isso. Olha, é curioso, porque este termo nunca foi um termo propriamente que eu tivesse ligado muito a ele, honestamente. Sempre associei, mas quando ouvia o termo pensava sempre em comédias românticas, sou sincero. E então inicialmente eu ouço o termo e penso, ok, comédias românticas, ok, estou a pensar 1, 2, 3, 4 filmes. E depois, como tu e como vocês, fui pesquisar, consigo perceber que, tal como a Susana disse, que engloba um conjunto de géneros que nunca mais acaba. Quer dizer, é a mesma coisa que nós pensarmos agora em filmes de gajos. O que é que será filmes de gajos? Filmes de ação? Ou quer dizer, eu acho que o mais importante do que isso é perceber que são filmes que fazem as pessoas sentir bem, não é? Neste caso, as mulheres especificamente, mas eu já me senti muito bem a ver filmes que supostamente são chick flicks, e portanto eu sou um homem, fez-me sentir muito bem, e não há mal nenhum. Fui verificar e continuei um homem, continuo tudo normal. E portanto eu basicamente acho que mais do que o termo é mais importante o conteúdo do filme, porque realmente quando a variedade é tão grande, se fosse um género muito específico, em que tu dissesses que tem que começar assim, até porque também há uma descrição do termo que diz que há uma fórmula específica e tal e coisa, mas depois se vamos a pesquisar as listas de filmes de chick flicks, a fórmula nunca é a mesma, tem coisas com fórmulas completamente diferentes, né? Por isso acaba por abranger muito mais do que inicialmente se pensa. Por isso o termo em si eu acho que é um bocado para ficar no ouvido, fica no ouvido, é mais interessante nesse aspecto de marketing, mas no final de contas interessa mais é o conteúdo do que outra coisa, sinceramente. Isto sou eu a tentar fugir politicamente da questão para não me envolver aqui em polémicas, mas sim, mas é o que eu penso. Muito bem fugido, muito bem fugido. É que está a apontar que eu não acho o termo gajas exatamente pejorativo, mas simplesmente não me veio outra forma de traduzir chick flicks para português, sinceramente. Sim, acho que não há. É uma expressão completamente mesmo americana. É por exemplo, quando era mais novo eu pensei que um chick flick era simplesmente, como o Anthony estava a mencionar, uma versão feminina dos filmes do Schwarzenegger e do Stallone, em que se focava nos estereótipos de fantasia de um género, se bem que ao mesmo tempo eu pessoalmente falando, eu nunca pensei na minha fantasia como pegar numa metralhadora e matar milhares de pessoas para salvar a minha família, mas as fantasias aparentemente são completamente diferentes, pelo menos a percepção que as pessoas têm acerca de fantasias. Certo. Por isso a ideia, exatamente a definição de um chick flick foi sempre um elemento confuso pessoal, somente porque quando era mais jovem eu via muitos filmes que eram considerados chick flicks e nem sequer percebia que eram chick flicks. Eu tinha. As pessoas usavam comigo. Eu andava a ver os filmes da Amanda Bynes, o She's the Man, What a Girl Wants, e ficava tipo, yes, what does a girl want? E ficava completamente na história. Adorava, tipo, curtia. Para mim, tipo, acho que se alguma resposta que pode ser o mais possível acerca deste género é que chick flicks, tal como qualquer outro género, é muito mais complexo do que uma pessoa pensa. Somente se estivermos a falar de géneros, porque, vamos ser sinceros, uma mulher não é só definida como uma coisa, tal como homens e qualquer outro tipo de géneros diferentes. Existem milhares de definições e milhares de formas de definir uma pessoa. E acho que o mesmo refere-se também, possivelmente, ao género chick flicks. Não sei o que é que vocês acham. Olha, eu acho que é isso mesmo, e que
toda a gente já viu os chick flicks e toda a gente já gostou. Tu não consegues realmente fugir, era o que também dava muito na televisão. E é isso, é um género também muito, muito lato. E pá, e sabe bem, olha, ao fim de semana tu também gostas de ver filmes que não puxam muito pela cabeça. E estavas há bocado, Anthony, estavas a falar dos filmes para gajos. Também são muito estereotipados, é muito o filme porrada, filme de ação, mas até esses filmes também têm realmente muitas dimensões. Tu vais ver o Rambo. Eu estive no outro dia a ver o primeiro Rambo. Tens ali uma pessoa que está a viver, ou que veio da guerra, que tem um stress pós-traumático. Acho que é um tema até bastante interessante. Não é um filme só de pancada, não é um filme só de um gajo com uma metralhadora ou já me lembro, com aquelas facas a matar pessoal. e aqui é a mesma coisa. Estes filmes, os chick flicks, mesmo aqueles que nos parecem mais básicos, também lidam muito com as nossas inseguranças, com aquilo que nós esperamos na vida. As pessoas todas querem encontrar o amor, todos nós queremos. Digo já, há um filme que eu gosto de ver, há um chick flick que eu sempre gostei de ver, então na altura do Natal, que é O Amor Acontece. Opá, aquele sabe-me bem. Sabe bem. Epá, tem coisas muito parvas, mas então, qual é o problema? Temos de estar sempre só a ver o sétimo selo ou coisas intelectualmente mais compostas? Não. E gostamos agora, realmente aqui é quase dado um sentimento de culpa às pessoas por gostarem de ver este género de filmes, e eu acho que isso é muito, que é injustificado. Quem é que não gostou de ver A Cidade dos Anjos e ficou destroçado no fim quando ela morre? Agora que eles finalmente podiam viver o amor impossível, ela tenta ir contra o caminhão, caraças, também quem é que vai andar de bicicleta e fecha os olhos? Spoiler Portanto, alert. isto são realmente são filmes que fazem parte de nós e que nos acompanham, vão-nos acompanhando ao longo da nossa vida. E uma coisa que eu também percebi é que há aqui alguns filmes que eu realmente gostei mais de ver quando era mais adolescente, como por exemplo, não sei se vocês conheceram o Romy e Michelle. Sim. Eu adorei esse filme na altura. Eu continuo a gostar do filme, É um filme muito, assim, como é que eu ia dizer, muito shallow, mas pá, é giro. Fala um bocado da adolescência e do início de uma vida adulta, o que é que as nossas fantasias e o nós queremos mostrar às pessoas que somos bem-sucedidos, mas ao fim e ao cabo sentimos sempre uma fraude e não gostamos de mostrar o que somos. Pá, estes filmes abordam esses temas e é perfeitamente válido. Não têm de ser considerados filmes inferiores, têm o seu lugar. Aliás, eu acho interessante uma das coisas que disseste, que foi que nós revemos-nos, não é? Nós revemos-nos muito, nós queremos rever-nos nas coisas que acontecem num filme, não é? Nós queremos ver-nos espelhados nos filmes, nas histórias, não é? E às vezes esses filmes trazem-nos o tal sentimento de procura do amor, por exemplo, ou do amor destroçado, ou de coração destroçado, e mesmo que seja de uma forma um bocadinho com clichê, ou que já a meio já sabemos como é que vai acabar, no final de contas dá-nos aquilo que nós estamos à procura. E portanto a verdade é essa, se nós vamos a ver esse filme nós já sabemos que estamos à procura daquilo, e se no fim ele nos dá aquilo que nós procuramos, não podemos reclamar, não é? Porque foi aquilo que nós procuramos. Nesse aspecto são honestos, não enganam. Se formos falar só desse registro, não é? Lá está, que já falamos que o chick flick pode conduzir-nos para outro tipo de filmes ainda mais complexo, para um universo ainda mais complexo, mas se formos a esse nível considerado pejorativo ou de domingo à tarde, etc. Também tem esse lado positivo, que por alguma razão chegamos ao domingo à tarde e queremos ver esse filme. Tem que haver uma razão para isso, não é? E essa razão não pode ser do filme ser mau, tem que ser que o filme dá-nos aquilo que nós procuramos, e isso não tem nada de mal nisso. Sim, acaba por estar também muito relacionado com a ideia de conforto, aqueles filmes ou séries de conforto que nós gostamos de ver, porque proporcionam-nos algo que nós precisamos no momento, estamos cansados da nossa vida, é chato isso tudo, e existe um momento sempre fantasioso nessas histórias todas que ajuda-nos a ficar felizes, ajuda-nos a encontrar alguma forma de conforto. Mas eu acho que a maior parte dos chick flicks que eu encontrei, que se encaixam numa perspectiva geral de conforto e de não ter muito a adicionar, eu acho que adicionam imenso, acho que revelam muito acerca do cenário, revelam muito acerca de nós como audiência, revelam muito acerca dos nossos desejos, porque o cinema no geral, seja qual género for, vai sempre revelar muito acerca de nós, porque mesmo que seja um aspecto fantasioso, a fantasia
surge de nós. E isso também revela muito acerca de nós como audiência e nós como pessoas, e encontrei muitos chick flicks que eu acho que estes filmes são muito complexos. Acho que oferecem muito, mesmo sendo algo de conforto. E vamos ser sinceros, tipo, eu acho que a ideia, no geral, de um romance, de encontrar um romance em que estamos felizes, é algo que toda a gente consegue relacionar-se, não é apenas de mulheres, caralho. Toda a gente quer encontrar um romance e pensa assim, ai, caralho, sou amado. Toda a gente quer ser amado. Fogo. Entrando agora, tipo, noutra questão, é que a expressão chick flicks é famosa pela sua conotação negativa, como já tínhamos mencionado, utilizada maioritariamente nas suas origens como um insulto para certos filmes. Afinal, não existe um termo semelhante para filmes como os que mencionámos do Schwarzenegger ou do Stallone. Existe uma percepção que não são filmes respeitados precisamente pelo seu título, que cria uma divisão de audiências, um debate contínuo acerca deste termo, questiona se este ia parar de existir por receio de retirar a legitimidade a certas histórias, ou se deveria ser adotado pelas suas audiências como uma nova forma de respeito e poder. Tem sido um pouco o caso online, em que cada vez mais vemos site referir o título com amor pelo género. A minha questão é o que é que vocês acham deste debate. Não precisam ter respostas definitivas, porque vamos ser sinceros, é um debate um bocado complicado de atingir uma resposta. Sim. Olha, eu acho que muitas vezes creio que se possa dar essa conotação negativa também por um pouco de insegurança. Estou a imaginar amigos meus, homens, que vão ouvir o termo e automaticamente vão se afastar do filme sem o conhecer, antes de o conhecer. Pensar, este filme já não é para mim, não é? Já não vai incluir tanto a situação que eu preciso e tal, não sei o quê. E portanto tem a ver um bocado com a insegurança dos homens nesse aspecto. Portanto, vou falar já daquilo que é a realidade que eu conheço mais, não é? Porque de resto a conotação é aquela que tu a dás, quer dizer, se tivesse um insulto, se houvesse um insulto no termo, não é? Se houvesse algo diretamente que pudesses ligar a algo negativo, bom, de facto haveria razões mais óbvias para mudar esse tal termo. Mas não havendo, eu acho que tem muito a ver com a percepção que tu lhe dás. Se tu associares sempre a algo que tu consideras negativo, vais ter uma conotação negativa. Se tu associares a algo que te dá prazer, como aquilo que estávamos a dizer, já não é negativo, é só um termo que define algo que nós até apreciamos. Estava aqui a tentar recolher as minhas ideias. Não. Olha, o que eu acho é que não acho que seja um tema pejorativo. Eu acho que se é assim tão grave, acho que nós temos de agarrar realmente o nome e de o abraçá-lo e deixar de o considerar o tabu. E era como tu estavas a dizer, Anthony, há muitos homens que pensam nestes filmes e ficam logo de pé atrás, mas se calhar secretamente até os querem ir ver. E às vezes somos surpreendidos, mas é complicado nós realmente estarmos a pôr estes filmes todos no mesmo saco. Era aquilo que eu vos estava a dizer há bocado, aquele Dr. Zhivago. Eu acho que é um filme para toda a gente. Acho que todos estes filmes acabam por ser transversais e não temos de estar a incluir aqui, mas no geral insistem em juntá-los. Tem de perder esta conotação negativa. Se tu queres ver um filme, vai. Queres ir ver o Titanic pela 10ª vez sem dizer a ninguém, vai, qual é o problema? Eu estava aqui a ver, eu fiz aqui uma lista de filmes, alguns que eu vi e que não vi. Eu o Titanic, confesso, quando saiu, que eu adorei. Eu tinha 12 anos e aquilo bateu ali muito forte. Outro também dessa altura foi o Romeu e Julieta. O Romeu e Julieta, ainda por cima, é um filme que agora vemos com o Macbeth, que é falado no inglês antigo, que é difícil de acompanhar. Eles no Romeu e Julieta conseguiram dar-lhe uma roupagem nova. É quase como se tu fosses ver uma peça numa escola feita por adolescentes, em que eles pegam num conto antigo e adicionam os adereços do que é agora atual. E eu fui rever o filme este fim de semana e continuo a gostar daquilo. Eu se calhar secretamente sei que aquilo se calhar não é bom, mas para mim dá-me gosto ver aquilo, dá-me gozo ouvir aquelas músicas outra vez que eu ouvi quando era miúda e hei de o rever muito mais vezes, de certeza, principalmente quando o Sérgio não estiver a ver, que ele começa ali a revirar os olhos. mas sabe bem, tens outros filmes, como por exemplo outro filme que eu adorei, que é com a Kate Hudson, o Como Perder um Homem em 10 Dias. Sim. Eu continuo a gostar desse filme. E uma pessoa também identifica-se. Temos ali
uma mulher já independente e que acaba por ela própria querer, digamos, estar a fazer uma aposta, que é o que normalmente o que os homens fazem, é uma aposta para conquistar a rapariga. E aqui neste caso, cada um deles faz uma aposta para conquistar o outro. E é giro ver aquele desenlace, ver eles apaixonarem-se um pelo outro e depois ver eles depois a perceberem que se estavam a enganar um ao outro e no fim vão os dois a correr no meio do trânsito um para o outro. Todos nós já envisionámos este tipo de situações, podem não nos acontecer na vida, mas gostamos de ver. Isto só se torna perigoso. Eu acho que os chick flicks só se tornam perigosos quando nós realmente queremos que aquilo nos aconteça com muita força e estamos à espera que a pessoa ideal nos faça grandes gestos românticos. E eu às vezes vejo isto em pessoas que eu conheço, por já terem também visto muitos filmes desses, às vezes parece que querem mesmo que isto aconteça na vida real, mas não, isto são filmes e servem o propósito de nos entreter. Sim, o grande problema também acaba por ser quando paramos de encarar a fantasia como uma fantasia e começamos a pensar, não, isto é um efeito da realidade que nós queremos, quando todos sabemos que é um bocado complicado ter alguém a perseguir-nos pelo aeroporto e chamar por nós e pedir-nos a apanhar um avião. A maior parte das vezes a pessoa ia ser parada pelo segurança e acaba nessa história de amor. E a maior parte das vezes não está a chover, portanto acaba logo o efeito dramático. Mas isso é o que adiciona a parte toda da emoção e a parte toda do desejo, porque acho que todos nós queremos isso e a perspectiva que eu tenho também é muito semelhante à vossa, que são filmes que têm sempre emoções que todos nós conseguimos relacionar-nos, mesmo que sejam os mais pequenas possíveis. Quer seja o desejo de ser amado, quer seja inseguranças próprias. Eu próprio, como mencionei, quando era mais novo eu via filmes da Lindsay Lohan, da Amanda Bynes e isso tudo, e tinha gajos, obviamente, a gozar comigo, filmes de mulheres, com essa tipo, a gozar e caralho. Mas se calhar eles depois iam ver esses filmes sem te dizer, não? Depois em privado falam uns coisas tipo, eu adoro Titanic, adoro Titanic, assim uns outros. Todas as pessoas gostam desses filmes. Tipo, o Titanic também é considerado um chick flick e é um dos maiores sucessos bilheteiros de sempre. E o Paciente Inglês também é considerado um chick flick e é um grande filme. Não temos exatamente uma resposta para mas acho que todos concordamos que chick flicks é um termo que agora pode ser considerado como respeito e amor, porque acho que na conotação negativa da origem desapareceu. Há tantos filmes desse género que são grandes sucessos e que exploram tantas coisas. Olha o La La Land. Temas assim muito únicos. Pois, é um chick flick. Esse foi dos meus filmes favoritos, caralho. No ano eu, a meio filme saí de lá a cantar e a dançar. Sim, então não tem de ser só filmes que nem entram nos Oscars, esses são considerados filmes maus. O Paciente Inglês também ganhou Oscars, se não me engano. Sim, esse foi o grande vencedor da noite, nessa altura, penso eu. Em quase todos os Oscars. A senhora tem dado a mencionar alguns filmes e é aí mesmo que eu agora quero entrar. Vamos agora parar um debate assim mais intelectual e vamos entrar mais numa conversa relaxada a falar sobre os filmes que nós gostamos de chick flicks. Eu não sei quem é que quer começar, mas agora acho que vamos simplesmente mencionar alguns dos filmes que mais nos tocaram, que mais continuamos a ter muito amor por eles dentro deste género. Quem é que quer começar? Olha, posso começar. Tenho assim uma lista mais avantajada, mas vou pensar o primeiro que me apareceu à cabeça, o primeiro que me surgiu à cabeça, que foi o 10 Things I Hate About You, com o Heath Ledger e a Julia Stiles, salve. Opa, eu vi esse filme na altura, portanto era muito novo, e lá está, associei logo a algo, apesar da minha vida na altura, era mesmo muito novo, portanto aquilo foi para aí talvez em 2000, se calhar, o filme, e portanto eu teria menos de 10 anos, mas não tendo nenhum aspecto para me associar àquele filme, aquilo trouxe-me coisas, quer dizer, fez-me sentir qualquer coisa. Mais tarde voltei a rever e ainda me fez sentir mais, porque era mais próximo da minha realidade, e muito recentemente, há uns meses atrás, vi outra vez e ainda me trouxe coisas novas, ainda diferentes, para além do saudosismo, também obviamente do Heath Ledger, que desde que faleceu, pronto, é aí que realmente que uma pessoa percebe-se que tudo o que ele ia fazendo era qualquer coisa de especial. Mas eu acho que é um filme que tem os seus clichês, que tem a sua tal fórmula, tudo certo, mas que funciona toda bem. Acho que tem equilíbrio e no final de contas o tipo que é todo avantajado e tal, o tipo que é todo giro e não sei o quê, não tem que ser necessariamente um dickhead, não tem que ser necessariamente um palhaço qualquer. É alguém que tem um feitio complicado, tem uma vida complicada, mas que no final de contas
Exatamente, a minha gata concorda. É que no fim de contas é alguém que também tem sentimentos e que procura esses sentimentos, por mais que eles estejam um bocadinho escondidos. Portanto, acaba por jogar nos dois lados, do lado dela, que também é uma personagem forte, vincada, de uma rapariga que encara os outros de uma forma transviada, que não está aparentemente tão bem com a vida, mas que acaba por ceder e por se sentir vulnerável com alguém que também tem um feitio, lá está, complicado, e no final de contas quebra, lá está, porque todos estes filmes têm que ter altos e baixos, não é? Mas que depois acaba como todos querem que acabe. Por isso tem todos os elementos. Tem o elemento dramático, tem o elemento em que nós choramos com ela, aquele momento em que ela vai dizer o poema e ele está a ouvir e ela chora a dizer o poema. Tem um momento histórico em que ele põe-se a cantar. Qual é a música? No estádio, agora já me esqueci qual é a música. I love you, baby. Yeah. Exatamente, isso, obrigado. E, enquanto vai fugir dos seguranças, quer dizer, tem vários momentos icónicos e ao mesmo tempo é um feel-good movie, é um filme que nos deixa bem no final e que tem uma personagem central feminina que tem personalidade e que tem a sua própria identidade, bem interpretada também, que isso ajuda. E portanto resulta tudo. Por acaso eu fui ver que o realizador do filme, este filme foi escrito por uma mulher, se não estou em erro, que eu fui ver, mas foi realizado por um homem. Eu depois fui ver a carreira dele, que realmente nunca mais sucedeu nada na sua vida de relevante. Deixa de ser curioso. Ele até tentou renovar a sua carreira fazendo uma série com o mesmo título, portanto, deduzo com a mesma história, mas não passou da primeira temporada. Mas pronto, mas à parte disso, realmente aquele filme por si é um filme que eu recordo sempre com carinho. E lá está, e regresso a ele, que já o vi 3 vezes. Eu acho engraçado tu falares desse filme, porque eu lembro precisamente, eu estava no secundário quando vi esse filme, e isso deve ter dado para aí num domingo à tarde. Na altura nós não comunicávamos assim tanto por mensagem como se comunica hoje em dia, porque as mensagens eram caras. E eu lembro-me de chegar à escola e o meu grupo de amigas e estar tudo em êxtase a dizer: vocês viram o filme que deu ontem? É tipo, eu estava tudo parvo com aquilo, ficou tudo apaixonado pelo Heath Ledger, obviamente. Ficámos obcecadas com esse filme e pode ser no dia em que o Heath Ledger morreu, eu recebi tanta mensagem de amigas com quem eu já não falava há imenso tempo. Parece quase que ele que marcou aqui uma geração. Houve ali um luto coletivo naquela... Mas o Heath Ledger morreu, mas como é que é possível? Ele era tão novo, havia tanto ainda para ver dele. E tudo começou com esse filme, com o 10 coisas que odeio em ti. Eu também adorei vê-lo na altura. Toda a gente adorou. Mesmo acho que rapazes e raparigas ficam tudo doido com aquele filme. Passando esse, olha, eu já tinha aqui falado de alguns, já vos falei aqui do Romeu e Julieta, que eu tinha em VHS e que me fartei de ver. Foi realmente um filme que eu gostei bastante, e depois até fui comprar a história do Shakespeare para ler, e estive a ler aquilo. Portanto, pôs-me a ler histórias antigas. Mais filmes, deixa cá ver. Tinha também o The Craft, também é um chick flick, e que eu também gostei bastante na altura. É um filme de adolescentes que têm ali poderes sobrenaturais, são todas bruxas, e ainda recentemente veio a sequela, que já não tem nada a ver com o primeiro. É um filme absolutamente esquecível. Eu, no outro dia, num grupo, estávamos a falar desta sequela, e eu sou-vos sincero, eu já não me lembrava de o ter visto, e tinha-o visto há pouquíssimo tempo. Enquanto que o primeiro é absolutamente memorável. Tinha as atrizes que entram no primeiro, também eram miúdas da moda na altura, e aquilo, foi um sucesso. É uma história gira. Como é que tu tens ali... Tinhas, acho que eram 4 raparigas, todas com personalidades diferentes, obviamente, tipo girl band, mas elas, em vez de formarem uma banda, começam ali a fazer uns feiticinhos, e aquilo acaba por correr mal. E é um filme giro e que ainda funciona muito bem hoje em dia. E tu vais revê-lo e dá-te prazer ver aquilo. Agora mais, não sei, olha, eu tinha aqui até o Crazy Stupid Love, também era um que eu tinha aqui, que foi um filme que eu também adorei, que é, ainda por cima com como é que ele se chama? O Ryan Gosling, e que eles ainda por cima recriam no filme aquela cena
Dirty Dancing. Ai, do Dirty Dancing, opa, e é tão giro. Esse filme também é ao máximo. E não venham cá dizer mal que o filme é porrer. E esse também tenho que rever, pá, já não vejo há imenso tempo. Tenho que pôr ali na watchlist. É muito bom, sim. Eu, por acaso, o Crazy Stupid Love também eu lembro de ver no cinema e a audiência toda, sala quase cheia, a rir, a aderir completamente ao filme. E é sempre um dos bons exemplos de simplesmente filmes que apelam uma audiência em geral. Sim. Claro, o Ryan Gosling, aquela cena, tipo, eu farto-me sempre rir sempre que eu lembro-me de Emma Stone a dizer que ele parece feito em Photoshop. Sim. Yeah. Simplesmente sentiu-se uma reação toda coletiva no cinema, assim, yeah, right? É verdade, é verdade. No caso de Ten Things I Hate About You, felizmente, Anthony, ainda bem que escolheste esse, porque esse também era das minhas coisas, assim posso evitar mencionar esse filme. Como sempre estava a mencionar, marcou o Heath Ledger completamente. Tipo, ele é de sonho esse filme, e não só isso, mas também mostrou tipo, a sua capacidade como ator. Sim. Não só nesse filme, mas também o Coração de Cavaleiro, o Knight's Heart. Pois é que é logo a seguir, sim. Sim, isso é tipo, caralho, o gajo já estava tipo, a conquistar toda a gente, porra, tipo, era impossível. Mas esse já não é tão bom. Esse já não achei tão bom. Sim, mas tinha lá o Heath Ledger, sim. Mas com o Heath Ledger, aquilo, víamos na mesma. Quem é que ia dizer que não há aquilo? Eu esse aí acho que já vi no cinema. Já tinha visto o primeiro. Já tinha visto o Ten Things I Hate About You, portanto não ia perder o filme dele no cinema. Entrando dentro das obras literárias, que já mencionaram, como Ten Things I Hate About You e o Romeo e Julieta, a minha escolha é também uma bastante famosa, que tive a oportunidade de rever há uns meses atrás e fiquei muito mais apaixonado pelo filme do que quando vi em jovem, que é o Clueless, As Meninas de Beverly Hills. Sim. Uma adaptação uma adaptação entre aspas, porque acho que não é uma adaptação direta, mas é a adaptação do romance de Emma, que também teve uma recente adaptação para o cinema. E, adoro o filme. Eu a rever recentemente, eu teve a dar no canal ao YouTube, eu rever e estava a rir-me imenso, a adorar o filme, a pensar, esta história é incrível. Para quem não sabe, é uma história sobre... Bem, é uma adaptação do Emma, é uma mulher, uma rapariga, uma jovem rica, que prefere criar relações e romances à sua volta e ter uma espécie de ordem criada por ela de relações à sua volta, do que ela própria focar-se na sua vida. Depois aparece uma rapariga nova na sua escola, que começa logo a ser ridicularizada por toda a gente, porque ela tem um estilo assim mais punk, e elas desenvolvem uma amizade em que... Eu estou a tentar lembrar-me do nome dela, que era essa jogo da principal, acho que é Cher. Não, a principal é a Alicia Silverstone, sim. Sim, a Alicia Silverstone, que ela tenta basicamente recriar a personagem da Brittany Murphy para enquadrar-se nos parâmetros de beleza e do que ela acha que é o correto. E é um filme adorável, é um filme, para já, tipo, acho que em termos satíricos é genial, que é uma coisa que eu não tinha reparado. Quando vi mais novo, eu não tinha percebido no elemento todo satírico, em que tipo está na escola, que é supostamente Beverly Hills, claro, por isso um ambiente assim mais rico, e vês gente, quase todas as personagens sempre com pensos no nariz por baterias plásticas. As rinoplastias, tipo, esses pequenos detalhes são tão ricos e engraçados. Adoro o Paul Rudd, mágico também, para mim é sempre o gajo tipo, o gajo envelhece, caraças. É verdade. Ganda Paulo. Também absolutamente lindo. Ele entra também no Romeo e Julieta. Eu agora estive a rever lá e eu já nem me lembrava que ele entrava lá. E ele até foi ele que convenceu o DiCaprio a fazer o Titanic, que o DiCaprio não estava muito interessado em fazer o Titanic. E ele disse, vai lá, faz. Não sabia. Eu não fazia nem ideia disso, cara. É incrível. O Paul Rudd tem todas. Ele vai estar aqui nestas listas todas, cara. Daqui a bocado vamos perceber que ele também convenceu pessoas a irem para o Senhor dos Anéis. Não sabemos, se calhar teve lá a falar com o Orlando Bloom, mas eu acho que devias fazer Léguas, acho que devias. É bom para ti. Mas o Clueless para mim sempre foi tipo um filme simplesmente incrível. E acho que uma das razões porque o filme sobressai tão bem é porque é uma personagem que, no sentido geral, se fosse feita por talvez outros realizadores, seria feita rápida e fútil. E tu nunca sentes isso da personagem principal. Tipo, ela tipo, em relação ao fato de ser milionária, de ser rica e ter tipo, gosta de tipo certas coisas,
coisas, certos parâmetros, mas tu nunca sentes que ela é o típico estereótipo de personagem de Beverly Hills. Ela é uma pessoa encantadora, é uma pessoa que realmente importa-se com as suas amigas e a sua família, apesar de não ser da forma mais... da melhor forma, porque existe sempre um momento egoísta, mas isso faz parte da sua história. É ela aprender a parar de querer que as coisas corram à sua forma e a aceitar que não podemos controlar completamente as pessoas. E acho que é uma história simplesmente adorável e encantadora. Eu dou por mim de vez em quando a citar as falas do filme. Lá, caraças. Epá, e agir elas ali com os telemóveis, aquilo ainda era uma coisa recente, mas claro, só aquelas meninas ricas é que podiam ter aqueles telemóveis, porque nas outras escolas normais não era assim. Eu não sei se ainda ias acrescentar alguma coisa, mas agora lembro-me aqui também de um filme que eu gostei bastante, com o John Cusack, que é o Último Contrato, que acho que em inglês é o Grosse Point Blank, é uma coisa assim. E eu na altura, acho que eu tinha isto em DVD e revi isto muitas vezes. O John Cusack faz a personagem de um... Eu acho que ou ele era assassino profissional e tinha um último contrato que queria ser na cidade onde ele tinha crescido. E ele, quando foi para a faculdade, tinha deixado uma namorada que gostava muito. Então, qual é o pretexto dele para voltar para a cidade? É que vai haver aquelas reunions, é que vamos juntar o pessoal todo do secundário. E ela já avançou, já seguiu em frente e é uma locutora de rádio ela é mini driver. E ele volta, eles recomeçam a conectar outra vez um com o outro e ela começa-lhe a perguntar: então, mas tu desapareces? Não, é que eu, pelos vistos, quando fui fazer os testes, eu tinha aqui umas special skills, então direcionaram para um tipo de profissão que eu também não posso contar o que é. E todo o filme é engraçado porque é ela a tentar perceber o que é que lhe aconteceu e ele a tentar realmente realizar aquele último contrato ao mesmo tempo que se aproxima a data em que é a reunião da escola. E é um filme giríssimo de encontros e desencontros e de uma pessoa que está ali a esconder algo, mas que ainda, ao fim e ao cabo, ainda não ultrapassou a paixão que tinha do secundário, que era com aquela rapariga. E é um filme muito giro com o John Cusack, que eu já não vejo há imensos anos e que agora, à pala desta conversa, também vou ter de rever outra vez. E recomendo. Agora ouvir-te a falar sobre o filme, estava-me a dar vontade de rever outra vez, porque já não vejo o filme há imenso tempo. É giro. E para ser sincero, até me tinha esquecido do filme. Agora, quando estavas a mencionar, que estava assim: meu Deus, esse filme, eu ia-me fartar-me de rir a ver o filme também, caraças. É muito giro, é muito giro. Também estou a lembrar-me de um filme, se calhar foi menos conhecido, passou mais despercebido, mas acho que foi importante para a carreira da Jenny Slate, que é o Obvious Child, que é uma comédia. Adoro esse filme. Que eu acho hilariante. Esse acho que não vi. É muito engraçado. Muito engraçado e tem o seu quê também de fundo, mas ela é uma stand-up comedian e para ti e acaba por... Não vou spoiler porque tu vais ver o filme, mas... Não, diz. Não, mas é um filme que eu recomendo possivelmente deste género, não sei se é um chick flick, mas é um filme de comédia liderado por uma mulher, escrito por mulheres, penso que realizado por uma mulher e que é absolutamente hilariante. E eu lembro-me na altura, em 2014, ter sido dos primeiros filmes que eu vi em que eu consegui ver uma personagem abertamente engraçada, feminina, sem tretas, sem tentar enclausurar num registro. Em que vejo ali uma mulher que eu fiquei logo apaixonado no sentido em que é alguém livre, quer dizer, é alguém real, é alguém que eu consigo rever em amigas minhas, que eu gosto muito, e não era algo que estava escrito de uma determinada forma porque se achava que é assim que a mulher deve ser no filme para as pessoas gostarem, etc. Portanto, foi um filme que eu gostei muito. E tem esse aspecto do humor que para mim é sempre importante e eu recomendo bastante. Obvious Child. Adoro filme. Eu vou ver. Ela acho que tem agora uma série nova que estreou no Prime. Também entra aqui dentro dos chick flicks. Qual? Espera aí que eu vou já ver, que agora não me lembro. Mas digo-te já, assim que eu conseguir encontrar. Mas estreou agora. Olha, avancem que eu vou encontrar. Sim, agora que falaste numa série também, recordei do High Fidelity, a versão série com a Zoe Kravitz, que pronto, infelizmente foi cancelada, mas que eu gostei bastante da primeira temporada. Estava mesmo interessado, eu lembro-me de ter visto para aí 5 episódios seguidos logo no primeiro dia, na primeira noite. Até dormi muito pouco porque foi daqueles que me fez ver o próximo, mas tive muita pena de não continuar, porque
originalmente acho que é o filme com John Cusack, precisamente até, mas estava a gostar muito da série e também era muito engraçado. Olha, encontrei, afinal não é série, é um filme, é o I Want You Back. Já vi esse filme, é Já tão viste? fixe. Não Com estava nada a Charlie gostar Day. assim tanto. Sim. Achei o filme muito bonito mesmo e também fartei-me de rir com o filme. E também é um chick flick, Recomendo. ou não? Sim, acaba por encontrar um bocado no chick flicks, bem que, tipo, novamente, definições já tão estranhas como vocês já não sabem. Eu recomendo, eu gostei bastante do filme. Não está, tipo, a tentar revolucionar o género nem nada, mas vai por um caminho também que surpreende, para ser sincero, por isso, se tiverem a oportunidade, vejam I Want You Back, está na Prime, na Amazon Prime. Olha, eu acho que um filme Olha, eu também acho é que... Não, diz. Desculpa, Diz-me. diz. Não, estava a pensar um filme que acho que se calhar era importante referir aqui neste, é o Bridesmaids, não é? Que é literalmente uma Sim. reunião de mulheres autêntico do início ao fim e com um sentido de humor fortíssimo. E, Tem, pá, é tem das minhas coisas cenas, favoritas. tem cenas memoráveis. Eu só me lembro da outra de vestido de noiva a atravessar a estrada. E tipo, não é aqui. é Esse é brilhante. muito bom. E a Melissa Tem McCarthy ser atrizes nomeada- muito boas, sim. Ser nomeada para atriz secundária num filme de comédia puro não foi Opa. uma obra, né? Autêntico. E também acho que o próprio argumento também foi nomeado. Foi o certo? argumento original, sim. Da Kristen, Esse é muito giro. Kristen Wiig e uma. O Bridesmaids para mim é das minhas comédias favoritas. Eu vejo o filme e não consigo parar. Tipo, por exemplo, eu lembro que na altura havia muita crítica do filme de ser demasiado longo. Mas não há uma única cena que não me faça rir imenso. E é um filme que teve há uma data de gifs que ficaram memoráveis desse filme. Aquele em que ela está no avião a beber. Acho que ela está com um copo de vinho na mão e diz o Help me, I'm poor. São coisas que ficam. E esse filme é muito giro. Eu estava-me aqui a lembrar que nós, dos chick flicks, há um filme que ainda não falámos e acho que é obrigatório, que é para mim, eu quando o vi, percebi mesmo, pá, isto deve ser dos primeiros chick flicks de sempre, ou o que é icónico, é o Breakfast at Tiffany's. Que eu quando vi isto, eu pensei, mas isto podia ser agora, talvez, com menos piadas racistas, porque eles depois ali têm aquela personagem do vizinho chinês que é feita por um ator que claramente não é chinês. Aquilo é tão estereotipado e hoje em dia é tão cringe ver aquilo. Mas é um chick flick perfeito. Que ela é uma menina rica. Quer dizer, rica, ela diz que está sempre na penúmbria, mas tem mega apartamento e tem aquelas roupas todas. E depois tem para ali, eu já vi este filme há algum tempo, não me lembro bem, mas ali inicia uma... ela costumava sair com homens ricos que pagavam para estar com ela, portanto ela no fundo era uma acompanhante. Portanto aquilo é horrível. Aquilo é um filme que hoje em dia não passava de maneira nenhuma, porque era quase uma mulher para ser independente, tinha de ser acompanhante de homens mais ricos que eles praticamente mandavam nela, e ela finalmente conhece alguém que gosta dela, mas ela não quer admitir aquilo que faz, e depois está escondida dentro de uma... Acho que há uma altura que ela está escondida dentro de uma sala com um senhor mais velho e está outra a bater à porta, pá, tem situações absolutamente parvas, e ela no fim foge com o gato e depois solta o gato no meio da cidade e tu só pensas desgraçado daquele gato que ela agora abandonou no meio de Nova Iorque, que vai morrer atropelado passado 5 segundos. Opa, mas é um filme, acho que vale a pena ver. É uma coisa destes chick flicks, o que tu vês é obviamente o cinema acaba por encapsular cada época, e eu tenho a ideia que é ali dos anos 60 e aquilo apanha ali muita mentalidade dessa altura, que hoje em dia já não passa, e mesmo os filmes dos anos 80, os chick flicks, como até um Pretty Woman, estão muito dentro da sua época dos anos 80, e tu também acabas por os ver para ver quase, não é um pedaço de história, mas é um bocado veres como as pessoas viam até o papel da mulher naquela altura e como ele foi evoluindo ao longo das décadas. Por isso é que os filmes hoje em dia já o Breakfast at Tiffany's não podias ter hoje em dia. Hoje em dia já consideras e já sabes, já toda a gente percebeu que as mulheres são seres complexos como os homens, não é? Que temos mais coisas que nos aproximam do que propriamente as que nos afastam. E lá está, o estarmos
começamos a colocar a cada um de nós nestas caixinhas de como é que as mulheres têm de se comportar, o que é que têm de gostar, e os homens também, que hoje em dia já não faz sentido, e por isso é que estes chick flicks esta denominação acaba por não fazer tanto sentido hoje em dia. São filmes sobre relações pessoais, são filmes sobre os nossos medos e os nossos desejos que todos nós temos, e tu vês ao longo das décadas que estes filmes foram abordando temas cada vez mais complexos. Eu estava agora a tentar lembrar-me de algum filme assim mais recente, mas sinceramente não me lembro, mas só, acho que estou quase aqui só a tentar fazer uma conclusão na minha cabeça. Isto são filmes que retratam o que nós somos e as preocupações que nós temos quase em cada geração, não é? E o que tem significado para nós agora nesta geração. Dito isto, tenho realmente de pôr em dia, se calhar, aí alguns filmes que saíram nos últimos tempos. Esse do I Want You Back gostava realmente de ver, porque eu gosto imenso dessa atriz. E está-me a lembrar também agora uma atriz, vocês conhecem a série do Fleabag? Sim. Sim. Pronto, isto lá está, uma série escrita por uma mulher, interpretada também por ela própria, que é absolutamente brilhante. Será que podemos considerar isto um chick flick? Eu acho que sim, que se calhar também também entra nisso. Sim. E é uma série brutal. Incrível. Ou seja, para homens ou mulheres, eu acho que é brutal. É das séries mais brilhantes que eu certamente vi nos últimos anos. E tem tipo dos melhores usos de partir a quarta parede. Sim. Como uma vez vi simplesmente no geral mesmo. Tipo, o melhor uso que alguma vez vi de Breaking the Fourth Wall. Não é forçado, é genial essa série. Também na segunda temporada com o padre, acho que isso foi tão genial, a sério. A cena dele conseguir também. Isso foi brilhante. É o Ivo Canelas inglês, é o padre. Eu nunca tinha ouvido essa comparação, mas tu disseste automaticamente, eu fiz. Associei logo. Opa, é parecidíssimo. Ele é parecidíssimo. Eu não sei se tem mais alguns filmes já a acrescentar. Talvez sim. Acho que não. Eu acho que não. Também pensei no Easy A. Sim. Porque também acabou por lançar um bocado a Emma Stone para a carreira que ela tem agora, não é? E também é um filme, enfim, com uma rapariga, neste caso, que ela era ainda no liceu, não é? Com uma personagem feminina forte também e que passa por várias questões, e até por questões de discriminação, e acaba por ser reforçada no fim, portanto acaba por ser um bom arco da personagem. É um filme também, não é de uma coisa extraordinária, mas é dentro do género, é interessante. E eu lembrei-me de um filme que é um dos meus preferidos, uma das minhas comédias românticas preferidas, mas não sei se enquadraria propriamente na questão do chick flick, mas que eu vou mencionar de qualquer das formas, que é o About Time, que é um filme que já por si já enquadra vários registros. Tem a fantasia, né? Tem o lado da viagem no tempo, tem a comédia romântica e pronto, tem a questão de ver a personagem feminina. É uma personagem que não segue especificamente um padrão de beleza necessariamente, mas precisamente que reforça a questão do sentimento e do que ele tem quase como superpoder, não é? Agora esqueci-me do nome dele, mas a personagem principal, o homem. Sim, o Domo Gleeson. Exatamente. Tem basicamente um superpoder, podia estar com quem quisesse no fundo, mas no fim ele apaixona-se por aquela mulher que que ele quase que se revê nela, quase que sentem que são almas gêmeas, e a partir daí depois o resto da história tem um crescimento fantástico, e até a mensagem depois final do filme que é linda, que é devemos viver cada dia e o mais importante é o presente, que é algo que é cada vez mais importante pensar. E pronto, eu agora quanto mais falo deste filme, menos acho que é chick flick, mas mais eu gosto dele, por isso não faz mal nenhum também falar dele. Acho que está na Netflix neste momento. Mas é engraçado ter sincero assim, porque um dos filmes que eu também tinha pensado em cerca de chick flick, que é um filme que, eu vou ser sincero, não é um filme que eu acho bom, mas que eu não consigo evitar de ver e chorar para caraças sempre no final. E também envolve a Rachel McAdams, porque aparentemente ela adora fazer mulher de uma pessoa que viaja no tempo. Sim. É o The Time Traveler's Life. A mulher do viajante no tempo. Sim. E é
basicamente o título diz tudo. E é um filme que não vou spoiler, mas que, eu lembro-me de pensar, estava a ver o filme com a minha mãe e pensar, já vi coisas muito melhores com este tipo de tópicos e temas e isso tudo. Mas depois dou por mim no final, tipo, não, a chorar imenso. E a rever sempre que dá na televisão, caraças, não consigo evitar. Foi um filme que agora veio à minha cabeça que também acho que é normalmente a cena de conforto, daquele amor e isso tudo, mas ao mesmo tempo, oferece algo que mesmo que uma pessoa olhe para aquilo e pense assim, isto não é grande coisa, mas oferece algo que nos toca e isso acaba sempre por ser o mais importante. Exatamente, é isso. Sim. A tal coisa de nos associarmos exatamente, alguma coisa de nos associarmos ao que estamos a ver, não é? Eu só tenho mais um filme para mencionar, que isto é mais uma cena própria, que é o The Proposal, com o Ryan Reynolds e a Sandra Bullock, que novamente não sei se é exatamente considerado um chick flick, mas adoro o filme, adoro a química entre os dois, adoro a relação dos dois, farto-me de rir sempre a ver o filme. E acho que no final acaba sempre por ser um bocadinho, tipo, em termos de romances, acaba sempre por ser uma questão de química. Se já todos tiverem uma boa química e tu não só acreditas na relação deles, mas tu apoiares a relação deles, está tudo feito. Não importa se a história é previsível, se é repetitiva, se tem uma forma que já estamos habituados e cansativa. Se nós acreditarmos na relação deles e apoiarmos isso, já está meio caminho andado. E às vezes é impressionante porque eles não se dão bem. Olha, tens o Grease e que o John Travolta e a Olivia davam-se pessimamente mal. E foi um sucesso. E também um chick flick que entra na categoria dos musicais, com o La La Land e o Mamma Mia, né? Dois filmes muito semelhantes. Mas sim, não nada a ver. Mas pronto, só é porque eu tinha aqui na pasta dos musicais dos chick flicks. E esse também, eles davam-se muito mal, mas é um filme que foi um estrondo. Pai, toda a gente acreditou naquela relação, mesmo que fosse completamente impossível. Bem, eu não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Estava aqui a ver na lista. Acho que não. Então acho que podemos terminar por aqui. Muito obrigado aos ouvintes por terem ouvido este podcast, este episódio. Fala sobre Chick Flicks. Deixem-nos, não se esqueçam de comentar, deixar as vossas opiniões acerca dos vossos favoritos, aqueles que nós nos esquecemos, ou ficarem irritados connosco porque mencionámos algum filme que vocês detestem. Seja o que for, deixem, comentem, interajam, é tudo bom. Metam um like, eu não sou nada bom a fazer estas coisas. Metam um like, partilhem, whatever, comentem, YouTuber. Comprem o produto, comprem tudo. Nós somos o Fio Condutor, estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, temos um Patreon, podem ir lá se quiserem apoiar-nos. Temos algumas ideias ambiciosas para o futuro, por isso qualquer forma de apoio já ajuda imenso para conseguirmos criar algumas coisas interessantes no futuro. Muito obrigado aos nossos convidados. Temos aqui a Susana, que é da Sala Azul, faz as suas partidas, aproveita, faz publicidade. Não, então olha, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu faço parte do projeto da Sala Azul e conjunto com o Sérgio Pires. A nossa plataforma principal é o YouTube, mas estamos também em todas as plataformas de podcast e estamos também no Instagram e do Facebook. Se quiserem saber mais sobre a Sala Azul, é só pesquisarem. Não é Sofá Azul, é Sala Azul. Metam no Google que aparece. E olha, esperemos que gostem e que nos acompanhem também. Vamos também meter as informações da Sala Azul na descrição para quem quiser facilitar. Por isso, muito obrigado, Susana, por teres participado neste podcast. Nada, obrigada. Obrigado, Anthony. Faz aí publicidade às tuas cenas também. Ora, as minhas cenas são Fio Condutor. Sigam o Fio Condutor, façam tudo aquilo que o João disse, que é, portanto, like, partilha, sininho, cenas, Instagram, tudo. Nós escrevemos muitas críticas, tem tudo lá e mais alguma coisa, se vocês quiserem perceber que filme ver a seguir, que filme não ver a seguir, séries, etc. E vale a pena, não é fácil gerir tudo para termos sempre conteúdo, mas quanto mais vocês nos ajudarem, mais isso nos motiva e mais conseguiremos chegar mais longe. Quanto a mim, meu nome é Anthony Souza, se vocês quiserem podem seguir, eu sou ator, vão lá ver umas coisas razoáveis e pronto, está tudo feito. Obrigado. Muito bem dito, Anthony. Isto fazem perceber que tu devias ter sido o host e não eu. Tipo, resumiste melhor a cena dos média do que eu, caraca. Muito obrigado por terem participado no podcast, muito obrigado por ouvirem e até à próxima. Adeus. Adeus.